sobre Jael, uma mulher que derrotou a Sísera. Sísera era um comandante que estava lutando contra Israel. E Débora, nessa época, não tinha rei em Israel. Então, Israel era governado pelos juízes. E tinha uma juíza chamada Débora, que deu a direção, além de juíza, ela era uma profetisa, deu a direção daquilo que Deus iria fazer. E ela disse, só que é o seguinte, Deus vai dar vitória por meio de uma mulher para o povo. Mas no capítulo 5, nós vemos a oração de Débora. Deus cumpriu tudo. Sísera entra na tenda de Jael, Jael dá um leite para ele dorme e ela pega uma estaca e crava na testa dele até a estaca achar o chão. Que coisa, né? E só que no capítulo 5, Débora canta uma canção. Diz aqui o texto, o título do capítulo 5, pelo menos na versão NVI, diz o Cântico de Débora. E eu quero começar lendo aqui, a partir do verso 1, que vai dizer: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esse cântico: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor, ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Até aqui, por enquanto. Queridos, declarar guerra nunca é uma coisa pequena. Declarar guerra envolve responsabilidade, declarar guerra envolve muitas coisas, muitas pessoas, envolve família, envolve uma série de coisas. Declarar guerra não é uma pequena coisa, é sempre uma grande coisa, independente da circunstância, independente da situação. Agora, mas um problema maior ainda é quando Deus declara guerra. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre isso. Quando Deus declara guerra. Depois de 20 anos de opressão e abuso, o povo de Deus clamou por ajuda ao Senhor. Clamou por livramento, clamou para que Deus livrasse eles dos seus inimigos. Então o Senhor declarou guerra contra Jabim e contra Sísera. Depois você pode ler o capítulo 4 todo, para você se inteirar do que está acontecendo aqui e da razão desse cântico de Débora. E agora, o que nós lemos aqui, pastor Danilo, ele traz para nós um vislumbre da magnitude do que acontece quando Deus declara guerra. Quando Deus convoca, olha só, tudo está debaixo do domínio das mãos de Deus. E eu não estou dizendo só em termos de seres humanos, de homens, mas eu estou falando que todo o universo coopera com Deus. Todo o universo está debaixo da autoridade de Deus. Então, quando Deus declara guerra, não é só um exército que se levanta para ele usar, mas quando Deus declara guerra, a terra entra, a chuva entra, as árvores entram, os animais entram. Não é só um exército com a AK na mão, não. Mas quando Deus declara guerra, a natureza escuta. O nosso Criador declarou guerra. Então todo mundo vai entrar nessa guerra. Meu Deus do céu, olha o que diz, a terra tremeu no verso 4, vai dizer que a terra tremeu desde os campos, a terra estremeceu, os céus gotejaram. É o seguinte, vamos fazer chover sobre os inimigos, porque vai criar lama e eles vão ficar atolados. Deus deu uma ordem.
Querido, quando Deus declara guerra, eu quero que você entenda que as coisas começam a cooperar. Há uma conspiração em teu favor quando Deus declara guerra contra coisas que estão se levantando contra as famílias. Quando Deus declara guerra para defender uma causa, não há quem possa deter Ele. Tudo começa a trabalhar para que o plano dele se cumpra. Meu Deus, a terra estremeceu, sabe? A criação se juntou à luta. O chão sobre os pés dos soldados inimigos, ele ficou instável. O terreno passou a ficar instável. Eles não tinham mais segurança de andar naquele terreno, sabe? O terreno que os seus inimigos estão pisando vão começar a ficar mole. Eles não vão conseguir mais ter equilíbrio. Eles vão cair, eles vão tropeçar. Aqueles que estão vindo com vontade contra você, Deus está mandando chuva para o terreno deles virar lama. E você não precisou pegar em uma espada, mas Deus falou, eu declaro guerra. Então o céu fala, ele declarou guerra. Então aqui, a chuva vai ser bênção para você, mas vai ser lama para o outro. Oh meu Deus do céu, alguém me ajuda aqui nessa noite. Os céus se derramaram e as nuvens derramaram água. Os céus se juntaram na luta também. O nevoeiro se instalou na terra e começou uma forte tempestade. O inimigo não tinha mais visão clara, porque tinha um nevoeiro, o inimigo não enxergava, mas aqueles que estavam a favor de Deus enxergavam. É isso que Deus faz quando Ele declara guerra. O inimigo passa a não ter visão, mas a tua visão fica nítida, fica limpa. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E nessa guerra você precisa escolher um lado. Oh meu Deus, eu estou até antecipando. Nessa guerra você não pode ficar apático. Nessa guerra você não pode ficar neutro. Nessa guerra você não pode ficar sentado vendo a coisa acontecer. Aqueles que não se posicionarem nessa guerra, eles vão pagar um preço. Deus declarou guerra. Meu Deus. O rio, olha que diz, tem mais ainda. Vai lá para o verso 20. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas, lutaram contra Cícera, as estrelas lutaram. O rio Quizon os levou, isso, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Caramba, as estrelas lutaram, tudo começou a conspirar. Eu separei o trecho de um filme, que enquanto eu estava preparando essa mensagem ontem, no avião, pensando nela, já desde sexta-feira, pensando nessa mensagem, e hoje quando eu estava em casa, ontem à noite, não foi, Isaac? Ontem à noite, eu entrando para tomar um banho, eu falei, Isaac, não tem uma cena no filme Nárnia, assim, assado, você consegue editar para mim, rapidinho? E o Isaac editou, e eu quero, você sabe, quem já viu Nárnia aqui? Vale muito a pena ver, porque foi escrito por C.S. Lewis. C.S. Lewis, um homem de Deus, você precisa ler, tudo que você vê de C.S. Lewis, você compra para ler, meu irmão, que você não vai errar, é maravilhoso. Então, você sabe que Aslan representa Cristo na história, e você vai ver quando as criaturas, as árvores começam a lutar contra os inimigos de Aslan. Solta, tem como soltar o vídeo aí? Está no ponto? Solta aí para a gente dar uma olhada. Olha aí, capiroto. Quando Deus declara guerra, meu irmão, essa cena é sensacional. Olha lá a árvore.
irmão, quando Deus declara guerra, é isso que acontece. A criação toda, ela entra na briga, ela entra na batalha. Você pode, querido, você já pensou lutar contra Deus? Eu vou te falar uma coisa, eu não quero estar do lado errado nessa luta. Você pode falar com a pessoa do seu lado assim, eu não quero estar do lado errado nessa luta. Israel tinha vacilado, mas eles decidiram, eles entenderam que eles precisavam se voltar para Deus, então eles clamaram a Deus e eles decidiram ficar do lado certo, que era do lado do Senhor. Então eles se juntaram, diz aqui que eles se juntaram à batalha. O povo voluntariamente se ofereceu, ninguém precisou implorar para eles irem, eles voluntariamente se ofereceram para marchar para o campo e lutar a batalha do Senhor. Você precisa oferecer o teu corpo voluntariamente. Tem gente que é Zé Ruela, você tem que ficar implorando para o cara participar, implorando para fazer alguma coisa. Tem gente que esquenta banco, tu não foi chamado para ficar sentado esquentando o banco. Você precisa ser ativo, você precisa decidir de que lado você está. Levanta dessa cadeira e arruma um rumo. Arruma um rumo, decida que lado você está. Ele está nos convocando para a batalha, Ele está chamando um exército, Ele está chamando quem quer decidir de que lado está nessa guerra toda. O mundo está uma confusão e a igreja precisa se posicionar. A igreja não tem que ser politicamente correta, a igreja tem que ficar com a palavra, decidir que o evangelho é a bandeira que ela deve levantar, decidir que o nome de Jesus deve ser glorificado. Você precisa decidir de que lado você está. Ele declarou guerra contra os poderes de Satanás. Você tem que declarar guerra contra aquilo que está vindo para destruir as famílias. Tem que declarar guerra contra os vícios que está consumindo o teu salário. Tem que declarar guerra contra o espírito de depressão que está invadindo as casas. Declarar guerra contra o espírito de morte. Declarar guerra contra o espírito do medo. Declarar guerra contra o espírito de apatia. Declarar guerra contra o espírito de incredulidade dentro da igreja. É guerra! Você não pode ficar parado assistindo a guerra acontecer. Você não pode. Durante a batalha, Jabim e Cícera, contra Jabim e Cícera, um anjo notou que uma tribo, descendente da tribo de Naftali, povo de Meróis, eles estavam ociosos. E eles não foram para a guerra. Pastor Danilo, olha essa parada aqui, que doida. No verso 23, amaldiçoem Meróis. Meróis era da tribo de Naftali. Disse o anjo do Senhor: amaldiçoem, pois eles não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Por que Deus amaldiçoou essa pessoa? Nossa, que Deus. Por que Deus amaldiçoou esse povo? Eles não fizeram nada de tão terrível assim. Eles não estavam fazendo nada de tão grave. Querido, sabe por que eles foram amaldiçoados? Porque eles ficaram de espectador, porque eles estavam ociosos. Eles foram amaldiçoados porque eles estavam inativos, eles não estavam em atividade. Eles estavam ali, todos os seus irmãos na batalha, todos os irmãos lutando a batalha do Senhor, e ele sentado. Como tem muita gente que tem um grupo do que faz acontecer, tem o grupo do que vê acontecer e o grupo que pergunta o que está acontecendo, né? E tem o dos críticos, que diz, poderia ser feito assim. De qual grupo você faz parte? Não precisa responder não. Eu prefiro que você faça parte daqueles que fazem acontecer. Porque o crítico, ele é sempre o que não está fazendo nada. Sabe? O crítico é que não sabe dançar e diz que a culpa é da banda que não sabe tocar. O crítico é isso, ele não sabe dançar e diz que a banda que é ruim. E o crítico é aquela pessoa que ele é o primeiro a sujar as mãos com lama, quando ele joga lama nos outros, ele é o primeiro a sujar as mãos.
É a galera que fica só vendo acontecer e dizendo que poderia ser feito melhor. Eu quero que você entenda que é tempo de você se alistar nesse exército. É tempo de você decidir de que lado você está. É tempo de você entrar para o lado do Senhor. Sabe, Jesus disse lá em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo nessa parada. Eu já digo sempre, estou em cima do muro. Não, você já escolheu o lado, porque o muro é do diabo. Deus não tem muro. Não tem esse negócio de estar em cima do muro. Você tem que decidir hoje de que lado você está. De que lado você está. De que lado você quer ficar. Quem lembra dessa música? De que lado você quer ficar. Decida de uma vez por todas de que lado que você está. Não é tempo mais de brincar com o evangelho. Não é tempo mais de levar Deus na brincadeira. Não é tempo mais de viver na vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É tempo de você decidir entrar para o time certo. É tempo de você decidir lutar a batalha do Senhor. Porque quem está nesse exército não perde nunca. Quem está nesse exército não perde nunca, não há meio termo. Essa palavra meio termo, ela tem que desaparecer do nosso meio. Não tem meio crente, não tem meio avivado, não tem meio batizado com o Espírito Santo. Não tem esse meio, ou é ou não é, ou está ou não está. Para a palhaçada e decide de que lado você está. Tem que ter coragem para dizer não para o mundo. Tem que ter coragem para não ser politicamente correto. Tem que ter coragem para defender a verdade. Tem que ter coragem para defender a família, tem que ter coragem para dizer não para as drogas, tem que ter coragem para dizer não para o adultério, tem que ter coragem para dizer não para a traição, tem que ter coragem para dizer não para a pornografia. Decide de que lado você está. Deus está te dando a oportunidade hoje, Ele declarou guerra. Eu acho bom você ficar a favor dEle. Porque quando eu leio Apocalipse, eu tenho pavor quando chega naquela hora que fala assim, mas tem eu contra ti. Dá um frio no esôfago. O nervo do fígado entorta na hora. Quando eu falo assim, Deus primeiro vem e fala assim, eu gosto da sua atividade. Você canta bem, você leva o seu trabalho a sério. Eu tenho visto que você tem sido forte em umas áreas, porém tenho algo contra você. Aí é a hora que dá vontade de ir no banheiro. Eu não quero ter Deus contra mim. Porque, meu irmão, ter Deus contra mim, a árvore da esquina pode me pegar. Acontecem situações que você tenta explicar e não vai conseguir. Sabe por quê? Quando Ele declara guerra, tudo conspira a favor dEle. Aí entra aquelas coisas que você não consegue explicar. Você precisa decidir, se levantar e se oferecer. Lembra que Paulo vai dizer em Romanos, rogo-vos irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo passa explicando quem Deus é, o que Jesus fez, a obra redentora, tudo. Paulo gasta 11 capítulos falando sobre as misericórdias de Deus, sobre tudo. Aí no 12 ele fala, por causa de tudo isso que vocês ouviram quem Deus é, eu imploro a vocês que ofereçam. Esse oferecer é um ato voluntário. Não oferece... Não oferece, não espera virar um caco para se oferecer para Deus. Nunca é tarde para se entregar para Ele. Mas tem gente que pode entregar o seu melhor, e aqui eu não estou falando do seu dinheiro. Guarde seu cartão para você. Estou falando da sua vida. Tem gente que está assim, quando eu for mais velho, deixa eu curtir a minha juventude. Não, ofereça os seus melhores dias para o Senhor. Ofereça as suas melhores ideias para o Senhor.
Ofereça a sua melhor energia hoje para o Senhor. Rogo-vos, Paulo estava dizendo, eu imploro a vocês, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Aí no verso 2 ele vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo. Você sabe que conformar é tomar a forma do mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova a tua mente. Não entra nos padrões do mundo. A tua festa não pode ser igual às festas do mundo. Não vem com essa, ou você é ou você não é. Você não pode viver nos padrões do mundo e depois querer resultados mirabolantes e sobrenaturais em Deus. Eu falei isso aqui ainda há pouco. Estamos em guerra, meus irmãos. O diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito crente que brinca de ser crente. Tem gente que tira férias de Deus, e tira férias com a família, e tira férias de Deus. Aí ele cai dentro de tudo que não deve. Depois vem para a igreja para confessar os seus pecados, e fazer aquele confessionário básico, aquela religião, né? Para poder aliviar a consciência. Não, você não precisa aliviar a consciência, você precisa de conversão. Conversão genuína, sabe? Evangelho na veia. Sabe, você precisa cheirar o perfume de Cristo, que é que vai te dar uma onda permanente, que é o que vai mudar a tua vida, sabe? Tem que tomar uma picada na tua veia, do DNA de Cristo, do sangue de Jesus, que vai te fazer, sabe, te caminhar em novidade de vida. É isso, e aí você vai poder se alistar nesse exército. Eu quero estar do lado certo da batalha, sabe? Você precisa entender isso, que você não foi chamado para ser um espectador, mas você foi chamado para ser um guerreiro. Você foi chamado para ser um guerreiro. E a Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque Ele vai quebrar toda a arma que vier contra a tua vida. Isaac vai passando para mim. Ele vai pegar a arma do vício, e aquilo que estava te dominando, aquilo que estava vindo contra você, Ele entra na frente e Ele quebra, porque tudo conspira. Aí a arma do divórcio, o medo, aquilo que estava vindo contra você para destruir tua família, Deus entra na frente e Ele quebra, porque Ele quebra o arco e corta a lança. Ele lança os carros no fogo, Ele destrói, tudo conspira, Ele quebra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a Bíblia vai dizer em Romanos 16, 20, e em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés.